Bom dia, gente. Nós estamos aqui na coletiva de hoje para falar sobre o panorama da Covid-19 na nossa cidade de Caruaru e o plano de retomada da Feira da Sulanca. Hoje me acompanham na reunião o secretário de Saúde, Francisco Santos, e o secretário executivo de Serviços Públicos, Matheus. Passo a palavra para Francisco para fazer o panorama da Covid-19 em nossa cidade. Bom dia, prefeita. Bom dia, Matheus. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos lá, pode passar. Próximo. A gente já tem realizados na cidade 8.600 testes, na verdade 8.600 pessoas já testadas, com 3.582 casos confirmados. Pode passar. A gente também, semana a semana, a gente faz um acompanhamento desses casos. A gente observa, na semana 29, houve um aumento no número de registros, mas foi a semana em que entrou em operação também a nossa unidade móvel de testagem. Então, ela ajudou muito para que esse número fosse ampliado. Aqui uma característica importante que a gente vem anunciando há várias semanas, que é a redução dos casos graves. A gente tem 4 semanas de redução de casos graves, sendo que o que a gente pode deixar bem claro é que desde a semana 25 a gente vem observando esse fenômeno. Fica explícito aí quando a gente vê a semana 29. Atualmente estamos na semana 30, que começou ontem, no domingo. A gente agora está na semana 29 e a gente observa uma redução no nosso registro de óbitos também. As síndromes gripais, elas têm estabilizado. A gente teve uma pequena redução também da semana passada, semana 29 para a semana 28. Lembrando que estamos no momento do ano mais frio. As temperaturas caíram muito, isso também ajuda na elevação do registro dessas síndromes gripais. Essas aí todas registradas num sistema no pátio, que foi desenvolvido com a UPE, em parceria também com a Embaixada do Reino Unido. As síndromes respiratórias agudas graves, a gente também vem acompanhando um decréscimo nos registros há 4 semanas, como a gente havia falado. E aqui não são os casos, não são as síndromes confirmadas, mas as síndromes notificadas. E há uma queda também nas notificadas e também nas confirmadas. Aqui também solicitações de UTI, a gente tem uma redução importante nessa última semana nas solicitações. A gente chegou a ter quase 2,7 solicitações de média móvel, como a gente pode ver, que está em amarelo aqui. Mas na última semana a gente chegou a 1,3 de média móvel, porque a gente tem uma redução também dos casos graves que chegam às nossas unidades. Aqui estão os registros também das UPAs. A gente observa que, apesar do aumento do número de atendimentos, esse aumento no número de atendimentos, aqui esse quadro que mostra todas as UPAs, não é um aumento de atendimento de doenças mais graves, como se as pessoas começassem a procurar as UPAs também por outras questões. E a nossa UPA exclusiva, a nossa UPA respiratória, faz 3 semanas, ou quase 4 semanas também, que se estabilizou o número de atendimentos diários, com redução de números graves também, casos graves. Aqui é o SAMU, as solicitações do SAMU, a característica é muito parecida também. A gente tem uma redução, uma estabilização e outra redução, também nas solicitações do SAMU para os atendimentos que a gente tem na nossa rede. Aqui a utilização, também semanalmente a gente vem apresentando isso, a gente fica ali em torno de 50% de ocupação dos nossos leitos no Manuel Afonso. Temos 4 pacientes hoje na nossa UTI municipal, lá no nosso Manuel Afonso, pacientes desses 3 confirmados da Covid e 1 em investigação, que estão hoje nos nossos leitos. A taxa de isolamento, a gente percebe que, como a gente já havia falado, a gente está em torno dos 40%, isso aqui é por semana epidemiológica. A gente tem conseguido manter essa taxa de isolamento próximo aos 40%, com variações mínimas aí, mas já há mais de um mês e meio, em torno de 40%. Aqui são os outros serviços que a gente manteve durante a pandemia. Na verdade, foram serviços que foram criados por conta da pandemia
e o resultado deles. A gente também tem um perfil parecido de atendimentos na âmbito do idoso, dos atendimentos de saúde mental, na UPinha da Boa Vista também, no Disque Covid. Pode passar. E aqui no nosso programa Remédio na Porta, que já completou mais de 30 mil entregas realizadas até o término da semana 29. Obrigada, Francisco, que acaba de apresentar os dados da evolução da Covid-19 em nossa cidade. E agora nós vamos apresentar o nosso plano de ação para a Feira da Sulanca. O plano ele será colocado em prática tão logo Caruaru possa avançar no plano de retomada das atividades econômicas decretado pelo governo do estado de Pernambuco. Como sempre falamos, nós da Prefeitura de Caruaru temos tido diálogo permanente com todos os representantes de diversos segmentos da nossa cidade, inclusive criando alternativas para permitir que mesmo no momento onde há mais restrição das atividades econômicas, a gente possa continuar movimentando a nossa economia. Assim foi feito com o Delivery Caruaru e o Delivery Sulanca, que está acontecendo enquanto a gente está aqui, lá no Polo Caruaru, às margens da BR-104, das 5 da manhã, nas segundas-feiras, até as 5 da tarde. É importante ressaltar que esse plano que o Matheus vai apresentar agora, ele já foi amplamente dialogado com os representantes da nossa feira, da Brasilite, da Fundac, da maçonaria, do Importados e do artesanato. Durante toda a semana passada, uma série de reuniões aconteceram aqui na Prefeitura de Caruaru para poder fazer a apresentação do plano, ouvir de novo, que foi construído conjuntamente, mas ouvir se há alguma sugestão, se havia alguma sugestão a mais a ser colocada e a gente poder apresentar ele para a nossa sociedade. Esse plano de retomada das atividades da Feira da Sulanca, que vai, obviamente, como a gente colocou, acontecer quando o governo do estado liberar, o seu maior objetivo é proteger os feirantes e os frequentadores dessa feira, garantindo que Caruaru possa ter uma retomada segura e sustentável. Essa é a nossa estratégia para o controle da doença na nossa cidade, para que a gente possa continuar avançando num plano de convivência, na abertura das atividades econômicas e que isso se faça de forma segura e sustentável. Então, Matheus, por favor, faz a apresentação do plano e vai dialogar diretamente com o que a gente deve fazer nos próximos dias, assim que o governo autorizar, com a reabertura da Feira da Sulanca. Bom dia, prefeita. Bom dia, Francisco. Como a própria prefeita comentou, o início da reabertura do Parque 18 se iniciou com a conversação, com o diálogo com os representantes, com os vários atores do Parque 18 de Maio, as associações e os próprios feirantes. E a gente reforça que preparamos este plano, que será apresentado aqui, para a retomada do Parque 18. Então, os principais atores presentes no plano seriam o poder público por parte da prefeitura, os permissionários, os donos de bancos, os permissionários que utilizam dos bancos para venda e os consumidores. Então, para o público em geral, será feita o uso obrigatório de máscara de proteção nas áreas de influência da Feira da Sulanca. Então, isso vai ser para todo mundo que se utiliza, que vai andar no Parque 18. Por parte dos excursionistas, que são os ônibus, muitas vezes os fretes que trazem pessoas de fora para o Parque 18, será feita a aferição obrigatória de temperatura dos passageiros no embarque, desde a origem, a proibição do embarque de pessoas que estejam com a temperatura acima dos 37,5 graus Celsius, e em viagem com mais de 4 horas de duração, a aferição da temperatura deverá ser feita a cada 2 horas. E tudo isso para garantir também o uso de máscaras por todos os passageiros e funcionários da empresa e garantir uma maior segurança durante a viagem. Como também a instalação e a manutenção de dispensadores de álcool no interior dos veículos, álcool em gel, ou um lavatório para a higienização das mãos. E continuando, seria pedido que seja feita a higienização no interior e no exterior dos veículos antes e durante e depois das viagens, para o caso de evitar a contaminação. Então, a lotação máxima recomendada nos veículos será de 50% da capacidade, para evitar também aglomeramentos internos dos passageiros nos veículos. E a comunicação também aos passageiros sobre as recomendações e riscos de descumprimento do plano da Sulanca, do plano de volta do Parque 18 de Maio, através de cartazes ou avisos no interior dos veículos. Também a apresentação
da guia de transporte dos passageiros, que de comum é feita na compra da passagem, que será onde será registrado o valor, enfim, o número que foi aferido na temperatura de cada um. Como também monitorar a equipe de funcionários dos excursionistas para qualquer avaliação na saúde, através da temperatura e dos próprios funcionários. Em relação aos lojistas, os permissionários e os estabelecimentos privados, será obrigatório o uso de máscara para todos os funcionários, sem exceção. Também será pedida a proibição de expositores em áreas externas. Isso aí foi conversado previamente, como foi dito, em reuniões com todos os atores das associações. E não será permitido nenhum obstáculo fora dos limites do banco. Isso para não haver aglomeração nem um tumulto de pessoas dentro dos corredores do Parque 18 de Maio, da Sulanca. A exibição de cartazes com as orientações dos órgãos de saúde também para todas as pessoas. A higienização dos balcões e áreas internas dos bancos, antes, durante e depois das feiras. A instalação e manutenção de dispensadores de álcool em gel ou recipientes para higienização das mãos nos bancos de feira e estabelecimentos privados. E é importante destacar para evitar não utilizar álcool líquido, para evitar outros problemas. Então é interessante que seja utilizado ou álcool em gel ou dispenses com produto desinfetante de higienização. E também o monitoramento da saúde das pessoas nos bancos. O próximo slide. E para os clientes e consumidores será exigido o uso obrigatório de máscaras de proteção, a evitar aglomerações e contatos físicos dentro do parque, a higienização das mãos sempre que possível, e posteriormente a gente vai comentar sobre as ações da prefeitura, mas essa higienização tanto na chegada, quando possível, durante e na saída. E qualquer pessoa que apresentar qualquer sintoma, seja febre, ou até mesmo na própria aferição da temperatura, ou se sentir mal, essa pessoa ela não deve permanecer no espaço. E se ela estiver com esses sintomas desde casa, ela permaneça até que os sintomas cessem e que ela procure um posto médico para verificação dos sintomas. E por parte das ações da prefeitura, a gente tem a implantação de barreiras sanitárias nos principais acessos. Mais à frente eu vou mostrar quais são onde serão colocadas as barreiras e a importância de cada uma. A instalação também de estações de higienização. Então o Poder Público Municipal disponibilizará estações de higienização das mãos, e para que todos que passem por perto higienizem as mãos e evitar também diminuir a contaminação. Realização de ações de sanitização antes e depois das feiras. Isso tem total importância porque prévia aos eventos de feira garantir a limpeza, como também após o evento a gente garantir a limpeza. E a fiscalização também com agentes de vigilância sanitária e fiscais de feiras, tanto para a identificação de aglomeração, tanto para a identificação se os procedimentos sanitários e de segurança estão sendo aplicados. E também temos o reforço na higienização dos banheiros existentes no Parque 18 com produtos sanitizantes. Então aqui está um mapa esquemático das barreiras sanitárias que serão implantadas na retomada da Sulanca. Então as barreiras sanitárias são estruturas com postos médicos para triagem por metodologia de amostragem de pessoas em ônibus e em vans de outros municípios. E passageiros com suspeita clínica de sintoma de síndrome gripal deverão voltar ao local de origem. Essas pessoas não serão permitidas de adentrar o espaço da Sulanca. E aí temos os principais locais. Estas são as estações de higienização, são equipamentos lavatórios acionados pelo pedal, ou seja, você com o pé você aciona a torneira, enfim, o dispenser de produto sanitizante, sem precisar estar utilizando a mão para acionar ou fechar a torneira. Então com o próprio pé a pessoa aciona e poderá higienizar as mãos. E em relação à sanitização, são as ações de limpeza que acontecerão prévia e a posteriori das feiras.
Então, a pulverização de desinfetante e virucida por viatura mecânica nos principais corredores, bancos da feira, as vias públicas e os mobiliários urbanos, como também o reforço com a instalação de lixeiras nos postes, placas de identificação, sinalização e nos corrimãos e monumentos. E aí, o Parque 18 de Maio. E aí, para enfatizar também, essas são obras concluídas que fazem parte do Parque 18 de Maio, mas que elas também têm uma importância relevante no combate e com a prevenção de contaminação no Parque 18. Então, a própria requalificação da feira da Fundac, em que foram repadronizados os locais de trânsito das pessoas, a requalificação dos passeios públicos com piso intertravado, aumento do alargamento das ruas para também evitar aglomeração, a construção de novos banheiros no parque, são 4 banheiros, e que também vão ser importantíssimos no que toca à higienização das pessoas, e também a reforma dos já existentes, na Brasilite, Mercado de Farinha, Mercado de Goma e na Feira do Troca. E também a parte da construção do polo gastronômico, que vai dar um espaço melhor, mais higiênico para as pessoas que se utilizam do polo gastronômico, enfim, dos restaurantes existentes no Parque 18, e também reforçando a parte da higienização. Como também a melhoria da infraestrutura elétrica do Parque 18, em que foram feitas as instalações de equipamentos de energia e segurança, retirando, por exemplo, a rede de alta tensão de dentro do Parque 18 de Maio, mantendo a feira mais segura. E aí estão algumas fotos da requalificação que houve dentro da feira da Fundac, em que houve tanto a regularização do piso, o alargamento de corredores, espaçamento entre os bancos. No próximo slide está sendo demonstrado a parte dos passeios intertravados, que garante uma melhor acessibilidade, abertura de vias, o alargamento das vias, e aí também isso contribui enormemente para a diminuição da aglomeração nas vias de acesso do parque, e também aí, como exemplo, um dos banheiros, em que também serão importantíssimos para a realização da higienização das pessoas dentro do Parque 18. E também aí fotos do polo gastronômico, recentemente terminado, e também a gente vai contar com a fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários por parte das equipes da Prefeitura dentro do Parque 18 de Maio, tanto para a utilização dos protocolos de higienização e para a utilização do espaço. Então, em andamento, ainda no Parque 18 de Maio, que também serão importantes tanto para a diminuição da aglomeração, como também a criação de novos espaços. A requalificação da Casa Rosa, a requalificação do mercado de farinha e a requalificação do mercado de carne, que está para iniciar. Obrigada, Matheus. Matheus acaba de apresentar os protocolos de segurança sanitária para a retomada das atividades da Feira da Sulanca, quando, é importante dizer, houver autorização através de decreto do Governo do Estado de Pernambuco. Todas essas ações, elas são intersetoriais, integradas, né, trabalhadas com todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Caruaru, e tem a ver com a estratégia do controle da doença na nossa cidade. É importante dizer de como são importantes as intervenções que a gente tem feito dentro do Parque 18 de Maio, desde 2017, com todas as fotos e exposições que foram colocadas aqui, a abertura de vias, alargamento de calçadas, a permissão que as pessoas possam, com segurança, transitar de uma maneira a não haver aglomeração. A gente continua com as intervenções, agora está sendo feita, ainda além de uma parte de calçadas para fechar todo o circuito do Parque 18 de Maio, o asfaltamento das vias, também permitindo uma melhor mobilidade dentro da estrutura onde funciona a nossa Feira da Sulanca, parte da nossa Feira da Sulanca, que é o Parque 18 de Maio. Nos colocamos à disposição para as perguntas da imprensa. Muito obrigada. Bom dia, blog do Sérgio Salles. Quais as ações que a Prefeitura pretende colocar em prática para intensificar o movimento do comércio na praça, Matheus? O comércio na praça também, ele iniciou seu início de atividades,
e inicialmente foram aplicadas as medidas de higienização da abertura e manutenção dos banheiros, o distanciamento e a retomada gradual por parte dos comerciantes. Então, a gente está acompanhando isso de perto, está em contato direto com eles, para que eles não tenham nenhum tipo de necessidade não atendida. Então, é um contato permanente com eles e estamos a cada semana, a cada contato que é feito com eles, tratando das necessidades de melhoria do espaço para intensificar, claro, a utilização do espaço. TV Jornal, diante de tantos secretários com coronavírus, a prefeita fez o teste? Fiz sim o teste na semana passada e deu negativo. E é importante dizer, os secretários que testaram positivo estão assintomáticos, não apresentam sintomas, mas a gente está acompanhando eles, monitorando. Espero que muito em breve, assim como Francisco e Matheus, que também já foram acometidos pela Covid, eles possam estar aqui de novo junto com a gente para ajudar a nossa cidade a passar por esse desafio. Como será a retomada da Sulanca e quando reabre? A retomada da Sulanca, ela será feita conforme a gente acabou de descrever nesse plano de ação. O plano de ação, ele envolve ações integradas da Prefeitura de Caruaru, que são ações de ordem pública, ações da Secretaria de Serviços Públicos, a Destra, a Secretaria de Saúde, todos trabalhando de maneira integrada para garantir uma retomada segura. Agora, ela só acontecerá a retomada a partir da autorização do governo do estado de Pernambuco. Nós estamos prontos para fazer essa retomada e tão logo o governo libere o avanço da cidade de Caruaru no plano de retomada para a abertura da Feira da Sulanca, a gente vai poder fazer isso. Blog do Alberto Alves e Rádio Metropolitana FM. Nós observamos ao longo desta primeira semana de reabertura do comércio na etapa 4 que há um número considerável de pessoas nas ruas do centro e, em alguns casos, sem a máscara. Apesar de 2 dias de diminuição nos casos, tivemos altos índices durante a semana. A Prefeitura está preparada para retroceder no plano econômico, mesmo com a possibilidade de funcionamento da feira, pois sem ela está difícil controlar. Imagine com ela. Francisco. As ações continuam, a gente inclusive fortaleceu as ações da Secretaria de Saúde e da Prefeitura como um todo semana passada, basta a gente apresentou semana passada tanto a nossa unidade móvel de testagem, como também a abertura dos 10 leitos de UTI lá do nosso Hospital Manuel Afonso. Então, os casos a gente continua acompanhando dia a dia e o que for necessário fazer, vai ser feito. JC Online. Como o Polo de Confecções lidou com este período em que as atividades foram paralisadas? Quais os prejuízos? De que maneira a confecção de máscaras contribuiu para manter a atividade? Quanto representou em faturamento percentual em relação ao que seria faturado normalmente? E quais as perspectivas a partir da reabertura? Prefeita. É claro que a paralisação de atividades, ela traz um prejuízo para o Polo de Confecções, mas que desde um primeiro momento, o Poder Público Municipal, os empreendedores, todos estão trabalhando para criar alternativas para permitir que continue havendo o giro da economia e a produção de riqueza na nossa cidade, obviamente distribuída entre nossos cidadãos. As alternativas, elas vão desde o Delivery Sulanca, como eu já falei, na semana passada foram cerca de 3.500 veículos que foram lá entregar a sua mercadoria. Isso quer dizer, isso mostra o tamanho da movimentação financeira e de produtos que está acontecendo na nossa cidade de maneira segura. Criamos a alternativa do Delivery Sulanca, criamos o Delivery Caruaru, buscamos parcerias para a confecção de máscaras. É importante dizer que não só máscaras, mas todos os equipamentos de proteção individual, como capotes, toucas, estão sendo produzidos na cidade de Caruaru. A gente conseguiu parceria, por exemplo, com o Banco Santander, onde ele destinou para Caruaru cerca de R$1 milhão, envolvendo 10 empresas na produção de máscaras, cerca de 400 mil máscaras que foram produzidas e entregues ao governo do estado de Pernambuco através de uma articulação da Prefeitura de Caruaru com o Banco Santander no programa de confecção de máscaras e distribuição para as pessoas que mais precisam. A gente também, na semana passada, licitou aqui a compra de 100 mil máscaras para distribuir entre nossa população. Essa licitação foi concluída na semana passada e a gente deve estar fazendo essa entrega nos próximos dias. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o nosso
o nosso povo ele tem capacidade de se reinventar e é isso que está acontecendo na nossa cidade. O plano de retomada das operações da Feira da Sulanca está pronto, então logo o governo do estado autorize, a gente vai poder colocá-lo em execução. Blog Jaciara Fernandes. Moradores das imediações da Feira da Sulanca sentiram dificuldade de sair e de chegar de casa diante da operação. Será feita a identificação dos veículos dos moradores e lojistas para garantir o direito de ir e vir? Matheus. Bem, das últimas semanas, com a realização dos bloqueios, a área do Parque 18, claro que as pessoas tiveram dificuldade, mas a partir do momento em que elas explicam nas barreiras que são moradores, que são pessoas que vivem nas mediações do Parque 18, elas conseguem sim seguir para suas respectivas residências. Blog do Dilson Oliveira. Referente aos testes da Covid-19 na unidade móvel. Começou pela área rural e atualmente na cidade. Está em qual localidade e quem poderá ser testado? E como a Secretaria de Saúde vem identificando quais as áreas de risco? Na semana passada a gente esteve com ela tanto no Juá como em Serra Velha. As unidades, a localização dela é definida a partir de algumas áreas de risco que são levantadas com o cruzamento de várias informações. Dentre essas informações estão aquelas síndromes gripais que as unidades de saúde notificam. Também das síndromes gripais a gente observa onde é que tem mais idosos, mais pessoas com doenças crônicas e a partir daí a gente faz ações. Ontem, por exemplo, no domingo, a gente fez 151 testes na feira do Juá também. A gente fez uma outra ação lá na comunidade. Então, a definição dos locais é a partir dessas áreas de risco levantadas com informações das equipes da Secretaria de Saúde. A parceria com o governo do estado vai continuar, já que a Polícia Militar permanece fazendo bloqueio na entrada das principais vias. Quanto à fiscalização nas ruas do entorno do Parque 18 de Maio, Miguel de Sena, por exemplo, onde há uma feira com aglomeração, haverá fiscalização nas ruas no entorno do Parque 18 de Maio? O plano é para, me permita, Matheus, o plano que a gente acaba de apresentar é para a retomada segura e sustentável das atividades da Feira da Sulanca de Caruaru. A gente vem avançando nos protocolos do plano de retomada do governo, nós estamos na 4ª etapa e a gente, de maneira integrada, como eu já disse, com diversas ações das secretarias da Prefeitura de Caruaru, iremos atuar para garantir que qualquer ação de retomada seja feita de modo seguro e sustentável. Todas as equipes estão sendo convocadas, elas já estão nas ruas desde o dia 17 de março e a gente vai sim aumentar o efetivo que está colocado para poder fazer o posicionamento das barreiras sanitárias, das testagens e de toda a fiscalização de ordem pública que é necessária para um desafio como esse, que é um desafio bom, que é a retomada das atividades da Feira da Sulanca. Tem duas perguntas aqui sobre o mesmo tema, eu vou fazer para o Matheus. Rádio Jornal. A Prefeitura começou fazendo o isolamento do Parque 18 de Maio com tapumes, mas antes de concluir fez a retirada. Qual o motivo da mudança? E também a Rádio Liberdade. No último sábado, a Prefeitura colocou tapumes no conhecido setor da Brasilite e em menos de 24 horas retirou, ninguém entendeu. Qual foi o motivo para colocar e retirar em tão pouco tempo? Bem, desde o início da conversa com os principais atores do Parque 18, foi explícito que a gente iria fazer os testes no Parque 18 para a retomada do comércio dentro do parque. E foram iniciados testes na sexta-feira com a colocação de disciplinadores com a empresa. E no próprio sábado, no dia seguinte, a empresa achou por si de colocar as placas para a parte do controle, mas que como estava ainda sendo somente um teste, não ia ser nada definido, eles foram retirados. Então, esses testes iniciaram na sexta, terminaram-se no sábado, e foi basicamente isto. E é importante destacar que, como foram testes, não teve nenhum tipo de ônus, nenhum tipo de custo por parte da Prefeitura para a referida empresa. Blog do Edivaldo Magalhães. Prefeito, em um retorno da Feira da Sulanca, como fica a questão do distanciamento social? São mantidas todas as orientações desde o início da epidemia na nossa cidade, que é necessário manter um distanciamento social. As pessoas devem permanecer de 1,5 m a 2 metros distantes uma das outras, utilização de máscara, higienização das mãos. E quem puder, fique em casa, que saia, quem for preciso para trabalhar,
para fazer as compras necessárias para a retomada de suas atividades econômicas, mas todas as regras de orientações de saúde pública permanecem. A utilização de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos. Blog Cenário. Ainda na semana passada, a Prefeitura de Caruaru disse que não conseguia fazer intervenções para evitar o comércio que se formou ao redor do Parque 18 de Maio sem a Polícia Militar. Se o município não tem efetivo para a situação atual, qual a garantia de que os protocolos apresentados serão seguidos pelos sulanqueiros, levando em conta a quantidade de pessoas que compram e vendem na feira? Quantas equipes de fiscalização estarão atuando, prefeita? Bem, a gente tem colocado um efetivo importante nas ruas de Caruaru. A gente tem operando a cada dia cerca de 200 pessoas por turno e a gente está convocando os profissionais para que, quando for autorizada a retomada das atividades da Brasilite, a gente também possa reforçar essas operações integradas, e eu tenho certeza que a gente vai contar também com a colaboração do cidadão e dos feirantes que querem fazer uma retomada segura e sustentável para permitir que a gente não tenha retrocesso quando avançar. É isso. Obrigado. Muito obrigada a todos. A gente continua firme em Caruaru no trabalho para combate do coronavírus e, sobretudo, para que a gente possa ter a retomada de nossas atividades de maneira segura, sustentável. E vocês se cuidem. Quem puder, fique em casa. Quem precisar sair, usa máscara, lava as mãos, mantenha o distanciamento social. Muito obrigada.